A paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, para você que tem acompanhado o canal Tudo Sobre um Cristão. Dessa vez o tema é: a Bíblia fala sobre aborto? Sim, a Bíblia fala. Eu encontrei em 2 livros falando sobre aborto. A situação aqui, por que eu estou colocando Edir Macedo é a favor do aborto? Porque ele é um grande líder religioso aí, né, considerado aqui no Brasil e fora do Brasil também. Ele é chamado de Bispo Edir Macedo. E nesse vídeo aí ele se declara a favor do aborto. Ele se diz um homem de Deus. Porém, o que diz a Bíblia, né? O que diz a Bíblia é o que vamos mostrar. Toda pessoa que é contrário à palavra de Deus, logo ela está distante de Deus. Há coisas que Deus pede que é estranho às vezes para nós seres humanos, mas Deus no final ele sabe de todas as coisas. É por isso que ele é Deus. E todo homem é falho e pode errar. Eu creio que Edir Macedo, nesse ponto, nessa visão que ele tem, humano, de ser a favor do aborto, ele vai contra os princípios de Deus, contra os princípios da Bíblia. Então, eu quero mostrar aqui dentro da Bíblia os 2 lugares que eu encontrei sobre aborto e o que vai falar, certo? Primeiro, quero colocar aqui, nas Escrituras, no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, o que encontramos é um dos mandamentos que Deus deixou para que Moisés passasse adiante para as pessoas, para que cada um viesse saber o que Deus não quer que se faça. Êxodo capítulo 20, versículo 13 diz assim: não matarás. Sabemos que quem pratica o aborto está matando alguém, né? Está matando ali um filho ou uma filha, está tirando uma vida inocente. Então esse já é um crime mediante os 10 mandamentos. Mas como eu falei resumidamente sobre a palavra aborto, aqui em Êxodo capítulo 21, versículo do 22 e o 23, a gente vai ler. Olha só o que diz. Capítulo 22, capítulo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe for exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então dará vida por vida. Isso aqui era a lei do olho por olho, dente por dente. Então aqui, se caso 2 homens estivessem brigando, e essa mulher que estaria ali grávida viesse a ser atingida, ferida de alguma maneira, um empurrão, e devido àquele empurrão, se tivesse ali um aborto, aquela mulher só viesse sofrer um aborto, aquela criança morresse, aquele homem que teria matado, atingido de certa maneira aquela mulher que estava grávida e o filho que estava na barriga morreu, aquele homem ele também teria que perder a vida, ou seja, o quanto Deus dá importância à vida já dentro da barriga. Então aí, Êxodo 21, Êxodo 21, capítulo e versículo 22 vai falar sobre aborto. Encontrei também em Eclesiastes, vamos ler em Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 6, e provavelmente esse versículo foi aonde Edir Macedo ele diz que a Bíblia aprova o aborto, mas ele leu e não entendeu, e você vai ler, aí você vai ter as suas conclusões. Olha só, Eclesiastes capítulo 6, versículo 3 diz assim: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, ou seja, do que esse homem. Debalde vem o aborto. Pois em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. O que Deus estava dizendo aqui, pelo livro de Eclesiastes, é que se um homem que tem tudo isso, né,
que ele venha ter muitos filhos, venha viver muitos anos, venha ter várias coisas, e mesmo assim ele não está satisfeito, era bom esse homem nem ter nascido, que Deus está dizendo isso. Deus não está apoiando aqui o aborto. Eu coloquei essas duas situações porque a Bíblia fala sobre aborto, mas dizendo o grave que é. O grave que é cometer um aborto. Você viu que naquele tempo lá eu mostrei que se alguém fizesse isso com uma mulher e ela viesse a abortar, a pessoa também tinha que morrer, a pessoa que gerou isso. Hoje, se existisse essa lei, toda mulher que abortasse, ela tinha que ser morta também. Então é por isso que tem que se parar isso. E quando Jesus vem, é justamente para que a lei não seja agora tão dura e venhamos pelo amor. Mas melhor é que você possa, eu digo até uma mulher que tenha sido vítima de estupro, eu sei que é muito difícil isso que eu vou falar agora. Mas imagine que se essa mulher tiver este filho, porque esse filho que também está aí no seu ventre, se você tivesse sido estuprada, ele é tão vítima quanto você. E eu tenho uma certeza que se essa criança vier a nascer e você, perante a lei, procurar alguém para fazer uma doação dessa criança, é melhor do que você se tornar um criminoso e matar ela também. Eu falo isso porque conheço pessoas que fizeram aborto no passado e hoje se arrependem completamente. Tem casos aí na ciência, tem documentários na imprensa, sabemos disso. Então, no momento eu sei que a pessoa ali está com raiva, tá triste, quer tirar de toda maneira. E não é fácil, né? A pessoa ficar ali, gerar filho de uma pessoa, de um crime. Mas caso você consiga fazer isso, Deus vai te dar forças para que lá na frente você viva melhor sem esse crime, sem cometer esse crime. Existem tantos meios de preservativos aí, né, de evitar filhos anticoncepcionais, o uso do preservativo, que é a camisinha, tantas coisas que podemos fazer para evitar. Estou colocando aqui um caso mais extremo, o caso de estupro, mas a própria lei do Brasil, ela permite que uma mulher, em caso de estupro, ela usa os medicamentos para ela não vir a gerar esse filho. Estou falando no caso de quando você tem um namorado, né, e faz sexo irresponsável, e depois que está grávido você vai ali, se planeja com seu namorado, com seu companheiro, de comprar um remédio e tirar esse filho. E isso é um crime, porque a culpa não é da criança, a culpa é do casal que não se precaveu ali e está gerando esse filho de forma irresponsável, e jamais da criança. Bom, mas já mostrei aqui os 2 livros que tem sobre aborto. Esse vídeo vai ficar com certeza um pouco longo, né? Que não era a minha intenção, mas a situação é um caso mais grave. E isso é para quem tem interesse de aprender sobre o que Deus acha, né? O que Deus vê. Vou colocar agora aí o pensar do Bispo Edir Macedo, o que ele fala, para que não fique só em minhas palavras, né? Olha só o que ele vai dizer. O que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou, e digo isso alto e bom som, com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é uma questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Então, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor do planejamento familiar. Nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor, se ele quiser fazer a vasectomia, nós pagamos, nós sustentamos, nós fazemos de tudo. Vamos parar por aí, né? Que ele faça. Então tá aí, esse é o ponto de vista de um grande líder de uma igreja, né, chamada Igreja Universal. Ele é a favor do aborto. E aqui está a palavra de Deus dizendo que Deus é contrário ao aborto. Bom, mas ele se diz um homem de Deus, ele se julga um homem de Deus. Agora vamos colocar quem realmente tem o direito de tirar a vida.
É sobre isso que eu deixei aqui alguns dos livros da Palavra de Deus reservado para que a gente olhe dentro das Escrituras o que Deus acha, tá ok? Eu vou colocar aqui 1 Samuel 2,6, olha só, né? Samuel profeta, 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Isso significa, né, que só Deus tem o direito de tocar na vida, porque ainda que ele tire a vida de uma criança que não venha a nascer e a mãe não entenda, quando é ali o aborto espontâneo, né, que acontece alguma coisa e não nasce, às vezes a mãe pergunta: por que, meu Deus, por que o Senhor não permitiu ele nascer? Esse mesmo bebê que não nasceu, tenha certeza que Deus pode dar a vida eterna a ele ao lado de Deus. Deus, às vezes, ele quer ver a estrutura do ser humano, e ele conhece a estrutura do ser humano, e ele sabe que ficamos contrários às coisas que às vezes ele já determinou, mas ele é Deus, ele sabe de tudo, ele consegue ver o futuro, ele sabe até de onde o homem é capaz de, pelos seus pretextos, suas vontades, seus pensamentos, seus desejos, enganar a muitos. A Bíblia não apoia o aborto. Ela fala sobre o aborto, mas não apoia. O contrário que ele disse. Aí. Deixei também aqui essa passagem de Salmo 127, versículo 3. Olha só o que diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. A Bíblia diz a todo tempo que os filhos é bênção, é herança de Deus, e não o mal. O Ed Macedo, ele diz que Deus não nos dá filhos, mas Deus dá, sim. A gente tem um caso muito conhecido, o caso lá de Ana, que era estéril, não podia ter filhos, e Deus permitiu a ela nascer um filho. Por sinal, este filho chama-se Samuel, que se tornou o profeta de Deus. Olha só. Temos essa outra situação aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Isso aqui é interessante porque diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que significa isso? Significa que uma pessoa que praticou esse crime de aborto, né, que ela e o companheiro, ela sozinha determinou isso e tirou este filho, a palavra diz que se ela confessar esse pecado a Deus, porque Deus já sabe que ela pecou e está em pecado, se ela confessar e deixar de praticar, não fazer mais isso, e pedir perdão a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, essa pessoa alcançará misericórdia, alcançará perdão da parte de Deus, mas você não pode mais continuar a fazer. A gente sabe que a maioria das mulheres que se prostituem, e às vezes ela não usa ali o preservativo, ou isso ou aquilo, ou um anticoncepcional, e ela vem engravidar, a maioria delas toma remédio para praticar o aborto. Para essas pessoas, Deus está vendo tudo. Então é o tempo de parar. Enquanto a vida, você pode mudar, você pode parar, pode pedir perdão, e pode entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e viver uma nova vida. Mas tem que deixar esta prática de cometer esse tipo de pecado. Isso é assassinato. Deixei aqui também marcado o livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só, o que Deus está dizendo para uma pessoa que já praticou esse tipo de pecado. Deus está dizendo assim: Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, pelo amor do nome dele, e dos teus pecados não lembra Deus. Então, é muito importante que a gente possa ter essa noção, que se confessarmos, Deus é capaz de esquecer dos nossos pecados e nos perdoar. Ele é quem dá a palavra dele. Observamos também, né, que durante o vídeo ele diz que não tem medo de pecar, e se pecar também não tem medo do que vai acontecer.
Isso é muito vindo de um homem que se diz líder religioso de uma igreja. É perigoso, porque todo homem ele tem que ter esse temor a Deus, tem que pedir perdão a Deus, porque sabemos que somos vasos de barro. Deixei também aqui no Novo Testamento 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, que é bem conhecido, né? Que diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Olha só o que Deus está dizendo, que o nosso corpo, ele é sagrado para Deus. O corpo dessa criança que já está se formando dentro do ventre ali da mãe é sagrado para Deus. Então, quando você toca e tira a vida de algo que é sagrado para Deus, a palavra de Deus diz: Deus destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, quando você toca em algo que é de Deus, há um preço muito alto a pagar. E é bom a gente que conhece a palavra alertar as pessoas para que não pratiquem esse tipo de crime, de assassinato, de pecado. E para fechar, né, gostaria de deixar essa palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, quando o Senhor Jesus Cristo dá a resposta para Tomé, né? Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a única verdade que aqui você tem que procurar buscar, entender e praticar não é a minha, esse que vos fala, não é a deste homem aí que se julga bispo, não é o Edir Macedo, mas você deve buscar a verdade. E quem é a verdade absoluta? O Senhor Jesus Cristo, ele já respondeu aqui para Tomé e responde para você e para mim. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, só Deus, só o Senhor Jesus Cristo é quem pode tirar a vida de alguém, porque ele é capaz de ressuscitar, assim como ele deu uma nova vida a Lázaro quando ele ressuscitou. Só Deus, só Jesus Cristo pode tocar na vida que está no ventre. Nenhum líder de igreja devia falar estas coisas que o Senhor aí, Edir Macedo, pronunciou. E triste que pessoas o seguem e tem esse pensamento de tirar a vida porque segue este homem que é este religioso. Em todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que ele possa te dar um discernimento, limpar a tua mente desses pensamentos aí malignos que vem da parte do Satanás. Porque a palavra diz que o diabo, ele é o pai da mentira e que ele tem 3 funções: matar, roubar e destruir. Se você é servo do Senhor Jesus Cristo, lê as Escrituras e siga o que as Escrituras de Deus está falando, não o que este homem está afirmando aí. Não apoie esse tipo de pensamento. Isso é pensamento de um criminoso. Tirar a vida de alguém indefeso, isso é assassinato.